Olá, seja muito bem-vindo ao Empreendcast, o podcast do pequeno empreendedor brasileiro, mas que quer se tornar grande. Hoje eu vou ter a honra de entrevistar e coloquei como nos meus top 3 que mais fundamentais entrevistar a minha mãe, Edna Bordelli, dona da marca Confeitaria Bordelli, empreendedora nata, nasceu numa família de pequenos empreendedores, que hoje nós temos várias empresas, comércios dentro da família. E eu tive a sorte de puxar esse tino do lado do empreendedorismo dela, da família dela, que é muito mais. A família do lado paterno também tem alguns empreendedores, mas não tanto quanto a família da minha mãe. E hoje estou aqui com ela, aqui meu tesouro, minha mulher número um, minha Mulher Maravilha. E hoje eu vou começar a fazer uma pergunta como eu sempre faço a todo mundo. Vamos lá, dona Edna, minha mãe, minha guerreira, conta para mim como começou a sua jornada empreendedora. Conta para mim um pouco da sua história. Acho que vai ter histórias aqui que nem eu conheço. Como que foi a sua criação, mãe? Ah, eu sou, né, família de mulheres trabalhadeiras, né? Minha mãe, comecei aprendi também a a empreender com a minha mãe, né? Que minha mãe foi sempre uma grande empreendedora, sempre foi uma grande motivadora, né? E assim, a necessidade bateu, a gente tem que trabalhar, né? E assim, eu sempre gostei muito da parte da cozinha, né? E gostei muito de cozinhar e os bolos dos meus filhos, eu sempre falava assim, é, que não, como eu não tive, quando eu era criança, a gente nunca teve uma festa de aniversário, né? A minha primeira festa foi aos 15 anos que eu trabalhei, eu Nossa. peguei meu salário e ajudei a minha mãe para comprar bolo, para fazer uma festinha, comprar o meu vestido e tudo, e fiz uma festa de 15 anos. Então, eu prometi que quando eu tivesse meus filhos, nem que fosse um bolinho simples, todos os anos eles iriam ter um bolo de aniversário. Isso eu me lembro muito bem. Então, aí eu sempre fiz. Então, assim, eu sempre gostei muito da cozinha. Casei, minha mãe, assim, muito empreendedora, muito trabalhadeira, mas minha mãe nunca gostou de cozinha. Bolo, ela fazia. Os bolos da família, minha mãe fazia. E na época que minha mãe fazia, eu era ajudante dela. Ela fazia o bolo, a maioria das primas que casaram, né? Minha mãe que fazia. E Sério, na essa eu não época sabia não, que não ela falou. tinha batedeira, então, assim, a massa era batida no liquidificador, na mão, e as claras de ovos era batido à mão com garfo. E eu era a batedeira dela. Então, assim, quando ela fazia os bolos de casamento das primas, assim, dos parentes, e eu ficava batendo as claras para ela numa tigela, que eu lembro até hoje, uma tigelinha branca, com dois garfos, eu batia as claras enquanto ela batia a massa. Olha isso, essa história eu não sabia, hein? Tô Então, ouvindo agora. Então, e você imaginava que iria um dia trabalhar com bolo ou não? nunca, nunca passou pela minha mente, jamais. Então, aí a gente fazia ela na época da gordura hidrogenada, com, primeiro era açúcar de confeiteiro, depois foi inovando, né? Colocava leite condensado, depois evoluiu para margarina com leite condensado, mas isso aí a gente fazia só para casa. Então, e minha mãe, isso aí era só ocasiões especiais, que era aqueles bolos do tamanho da mesa, né? Que antigamente era aqueles bolos Eu enormes, lembro. né? Mas jamais eu imaginava fazer isso. Então, mas eu falei, como eu já sabia o princípio, eu falei assim, meus filhos todos os anos vão ter uma festinha. E graças a Deus, todos sempre tiveram a festinha deles e os bolos sempre era eu que Eu fazia. me lembro que até acho que meus 20 anos nunca falhou um bolo, só não teve de 21, 22 que eu já estava adulto, ou tava ou viajando, ou passava, que eu não tive, mas sempre tive. Graças ao bom Deus eu tive esse Então, privilégio de ter essa mãe com esse carinho, porque você não teve. Eu sei como sua história de vida foi sofrida. Você é a filha mais, a filha mais velha das mulheres, das né? De mulheres, 5 irmãos. 5 irmãos. Correto. E assim, você começou a empreender, que eu sei, do sangue dos Paulette e dos Camargo. Os Camargo, que é da parte do vô Jovino, é mais pro lado da roça, que eles tinham donos de terra, era plantação de café. Então eles eram empreendedores da roça. E tinha esse lado de. E foi aonde que o vô conheceu a avó, na cidade de Bofete, correto? Correto. E de lá, em que ano vocês saíram de lá? Que o vô Jovino e a avó Dirce resolveram sair lá de Bofete e vir para São Paulo? Eu acho que eu sou de 68. Deve ser em 74, mais ou menos, porque eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 6 anos, 5, 6 anos, quando a gente veio embora para São Paulo, morar em Osasco.
Que show. E assim, alguém que eu quero muito entrevistar um dia ter a honra é conversar com a avó Dirce, que aquela é uma história de guerreira de jornada empreendedora nata. E quando ela chegou aqui para São Paulo, vô e avó, no que eles foram trabalhar? Eles trabalhavam em um frigorífico no Mercadão Municipal, acho que de São Paulo. Então, assim, o dono de um frigorífico, conheceram eles que eles trabalhavam no restaurante, gostaram, acharam a minha mãe muito trabalhadeira, meu pai também. Meu pai tem quarta série primária, mas era gerente de posto de gasolina. Então, assim, já é de família, assim, é, já assim, que tem ambição De ter um cargo de ter um maior, cargo maior. Então, assim, meu pai tem quarta série primária, tem uma caligrafia linda que a gente não tem. Eu usei muito caderno de caligrafia, então, assim, a minha letra é legível, mas não é meu pai. Os meus tios, tudo tem, assim, quarta série primária, mas, assim, escreve todos eles, assim. Os meus tios todos foram gerente de posto de gasolina, todos, assim, já um tiro de empreendedor já, né? Assim, com uma caligrafia, com uma letra muito linda, muito bom de matemática, puxei meu pai, que eu sou muito ótima em matemática e muito trabalhadeira igual a minha mãe. Então, assim, peguei um pouco do meu dos dois. pai e um pouco da minha mãe, Mas né? a avó, assim, ela nunca gostou de trabalhar muito para os outros. Conta para mim, quanto tempo ela ficou nesse lugar para começar a empreender? Porque eu sento para conversar com ela, ela começa a contar os projetos, as coisas que ela já trabalhou, que ela já vendeu. Ela, Era assim, aquele tipo de pessoa, igual, não tinha estudo, veio do interior, o pessoal lá desse frigorífico trouxeram eles para São Paulo, alugaram uma casa para eles. Nós éramos, na época, em quatro irmãos, quatro filhos, né? Quatro crianças, e a gente veio, eles alugaram uma casa para eles, puseram, eles entraram assim, como balconista, tipo assim, com 4, 5 meses já era gerente da banca, tanto meu pai quanto a minha mãe. E a minha mãe, assim, sempre foi assim, uma mulher bem para frente, né? Principalmente para a época dela, né? Então, assim, ela era bem esperta, sempre assim, né? Filha de italiano, gente assim, né? Mais materialista, gente trabalhador, gente com mais ambição. Então, minha mãe sempre assim, ela podia entrar no serviço, entrava como faxineira, quando via, ela já estava como gerente. show. Então, assim, é o espírito dela de Ah, e empreendedora assim, mesmo. quando eu sento para conversar com ela, ela fala que ela trabalhou depois vendendo Atlas, ela resolveu trabalhar por conta, depois disso ela trabalhou como cabeleireira, aí foi, depois disso ela montou a Vícola. E foi o primeiro comércio de fato que vocês abriram ou a avó já teve algum outro tipo de comércio? Ela era vendedora ambulante. Com um ano que a gente estava para São Paulo, com quatro filhos pequenos, ela saiu de Osasco, veio para Diadema, foi que ela entrou de faxineira num outro supermercado, depois ela saiu desse frigorífico para poder, porque era em Osasco, veio para Diadema, onde estava a família toda estava em Diadema, né? Aí meu tio trabalhava no posto de gasolina, arrumou pro meu pai de frentista no posto de gasolina, e aí ela veio e aí ela começou a trabalhar. Ela foi vendedora como hoje, antigamente falava mascate, né? Ela era vendedora de roupa, vendia roupa de porta em porta. É, ela Ela me pegava, contou. ela pegou um carro, vendeu um carro bom, comprou um carro novo e transformou isso tudo em enxoval e saía vendendo de porta em porta. Ela vendia quadros, assim, que de um ano que ela veio para São Paulo já conseguiu comprar um terreno, com 2 anos a gente já tinha terreno, já tinha casa construída. E assim, os parentes eram voluntários na construção, nós filhos, nós ajudávamos a furar fossa, furar poço, carregar broco, carregar areia. Ela também trabalhava, ela sempre foi, a gente fala assim que ela é o pereirão. Ela trabalhava fora, chegava final de semana e à noite a gente estava lá trabalhando na nossa casa, levantando bloco, fazendo massa para o pedreiro, que era o meu tio, que era ajudante. Mas assim, em 2 anos a gente já tinha comprado um terreno, já tinha construído uma casa e ela sempre foi assim, muito batalhadeira, muito E trabalhadeira. o verdadeiro pereirão, porque ela faz, olha, assenta piso, assenta bloco, ela faz parte hidráulica, faz parte elétrica. Me lembro quando nós com industrial, que eu acabei de gravar um Reels para publicar e para a galera, um history, e automaticamente o nosso azulejo lá, eu fui ajudante dela, me lembro, colocou 120 metros de piso, isso que há 15 anos atrás, e eu com ela ajudando o pessoal. Ela com 60 e essa senhora vai colocar, me lembro até hoje, fui ajudante dela, Ela fez o e piso, foi na primeira, porque eu comecei fazendo os bolos na minha cozinha, dentro da minha cozinha mesmo.
Aí Deus preparou uma garagem, pus uma porta de aço, comecei a fazer os bolos lá. Só que estava pequeno, porque a demanda começou a aumentar, e eu com pouco dinheiro fiz empréstimo no Banco do Povo para eu poder fazer minha cozinha industrial. Aí eu tinha uma casa, eu tinha levantado uma casa com 6 cômodos, mas faltava acabamento. Fiz um empréstimo no Banco do Povo para poder comprar piso, azulejos, janelas, os fios da instalação elétrica, mas não tinha dinheiro para pagar a mão de obra. Então aí ela falou assim: não, pode deixar que eu vou lá. Ela foi, ela assentou minhas janelas, assentou as minhas portas e assentou o piso dos 6 cômodos, que onde foi a minha cozinha industrial, que eu trabalhei durante 13 anos. Exatamente, até Até 2013, até 2014, começo de abrir a primeira comecei unidade. em 98, 99. 99 eu comecei, isso eu comecei em 99 e foi até 2013 nessa cozinha industrial. E vamos lá, só para falar, você não começou com bolos quando você veio para São Bernardo, nós saímos, eu me lembro que você tinha vícola, Tinha. o grande know-how da parte da sua família, da parte da avó, era que vocês tinham uma vícola em Diadema, e na verdade, a família dos Pauletes tinha vários amigos, tinha umas 2, 3 avícolas no bairro que pertenciam ao nosso grupo de família. E quando vocês tinham as 3 avícolas, eu me lembro que vocês revezavam, né? Um ano ficava para cada filho. Foi assim, minha mãe comprou a primeira, aí, né, os filhos no começo ninguém levava a sério, não ajudava, ela acabou vendendo pro irmão dela. Daí o meu tio comprou a avícola, montou a dele, aí depois, com o tempo, eu e minha mãe montamos uma outra em sociedade, depois eu montei a minha sozinha, não, antes de eu montar a minha sozinha, não, eu montei com ela. Aí nós duas trabalhando, porque minha mãe, assim, muito trabalhadeira, ótima administradora. Então, assim, do tempo que eu trabalhei com ela, eu consegui juntar dinheiro para montar a minha. Aí eu montei a minha. Aí quando eu tive meu filho, o meu terceiro filho, foi na época da mudança de governo, que o Fernando Collor assumiu. E E saiu pelo plano real, né? Ele teve isso, impeachment, entrou Itamar Collor, então, entrou o RV, essas o coisas Itamar aí. Franco. Então, e a gente lá em Diadema tinha muito assim, era muito abatedora. A nossa avícola era assim, era frango vivo, que a gente pensava o frango vivo e a gente abatia, limpava lá. Só que com a entrada do novo governo, quando entrou o Fernando Collor, a inflação estava muito alta, na época era inflação de 90 e pouco por cento, né? E aí foi mudando dinheiro, aí teve impeachment, aí as vendas foram caindo, e assim, foi entrando em ascensão os supermercados, aí foi entrando muito o frango congelado, que era mais barato, Sim. mais em conta, aí a vigilância sanitária, né, também pedindo, porque a avícola tira o cheiro forte, né, as vísceras dos animais, as penas, então as vendas foi caindo, mas mesmo assim ela continuou com a dela. E Aí com a você fechou a sua e foi para ter o terceiro filho, um ano lá pro sítio, que eu né, até fui me pro lembro. interior. Por que você foi para Botucatu para É ter o filho? porque o papai trabalhava na MWM e tinha sido mandado embora. Eu estava gestante de 6 meses, sem convênio, e aqui era difícil, né? Então fui pelo interior para ganhar lá no hospital, que os hospitais públicos de lá são bem melhores que os daqui, Aí né? nós acabamos morando na casa no sítio Ficamos um ano. que pertencia à nossa família, que é de herança do vô, né, pro lado do bisavô Então, Aprígio. para ir para lá eu vendi a avícola e o papai foi trabalhar na prefeitura. Só que chegou lá, assim, ele tinha profissão aqui que lá não tinha. Ele foi Exato. trabalhar de motorista de ambulância, salário muito pequeno. E aí eu com 3 filhos, né, porque acostumada a trabalhar lá, não tinha onde trabalhar. E o salário dele era muito pouco. Falei, não. Aí ele não queria vir embora. Falei, então você fica que eu tô indo. Então foi iniciativa sua ter Foi voltar. voltar. Falei assim, não, eu pretendo voltar, que eu nasci lá no interior, vou voltar, se Deus quiser morar Amém. lá. Mas eu falei, primeiro eu quero ter um pé de meia, né? Porque lá o custo de vida, mesmo sendo mais baixo, né? Mas o salário dele que ele ganhava lá na prefeitura de Bofete era muito pouquinho, né? Eu me lembro que na época meu pai ganhava no salário mínimo, o salário mínimo de 96 era R$ 160. Não dá para três Cento, filhos. Eu é, que era acostumada, que eu tinha comércio, que tinha uma renda, assim, puxei minha mãe, assim, de ser meio independente, né?
E chegar lá, dependendo do salário dele, aquele salarinho pequenininho, não dá. E lá não tinha como eu empreender, não tinha como eu fazer nada, Era né? literalmente mato. Nós estávamos a 15, 20 quilômetros distante das É, cidades, do centro das cidades de Pardinho ou de Bofete. E assim, vale até legal, vale dizer que eu me lembro que eu trabalhava. Meu primeiro trabalho foi com 10 anos, 9 e 10 anos de idade. Eu limpava a casa da minha avó Dirce. E eu me lembro que na época meus avós maternos são separados. Aí acabaram se separando, né? E meu avô veio pro interior do sítio, onde que nós acabamos morando lá em Bofete. E minha avó ficou lá em Diadema e acabou tendo um segundo casamento. E eu me lembro que ela me pagava uma nota de 5 mil cruzados para poder limpar a casa dela. Então eu acordava, estudava à tarde, de manhã eu acordava, ia lá para casa dela, arrumava a cama, varria a casa, lavava a louça, deixava todas as coisas organizadas, ela me dava uma nota de 5 mil cruzados. E eu ia lá na doceria do tio do doce e chegava lá com aquela nota de 5 mil cruzados, eu comprava um salgadinho de palito, um saquinho, e comprava um pirulito. Sempre, um pirulito ou uma bala. Era o que dava. E quando mudou para o plano real, eu me lembro que aquela nota de 5 mil cruzados virou 10 centavos, uma moedinha de 10 centavos. Quando a minha avó veio me pagar e me deu aquela moeda, eu falei, não, eu quero aquela notona grandona. Ela falou, não, mas comprava a mesma coisa, mas como mudou do dinheiro, do papel para moeda, eu fui pedir, vó, não quero mais trabalhar não, eu quero a notona grandona. Falei, não dá para pagar, neto. Aí eu parei, perdi meu primeiro emprego por causa da percepção de criança de nota com moeda. E como que mudou de 5 mil, me lembro que vocês andavam com muito dinheiro para que valia quase nada. Aí quando é, mudou uma nota de 5 mil cruzados, que era grandona para uma moeda. Então, esse lado comercial e empreendedorismo, eu vi que você puxou muito o lado da avó. O vô nunca foi tão empreendedor, né? não, Ele sempre foi para frente para gerenciar negócios, mas bom para comunicar, para falar, vender, atender pessoas, mas nunca para o time empreendedor. Já igual do lado da tá avó. bom. Mas perfeito. Então, quando você veio para cá em 97, voltamos para São Então, Bernardo, para Diadema, a avó e ainda tinha avícola, então assim, ela arrendava, assim, como era serviço pesado, né, assim, trabalhava muito, ela arrendava, ela trabalhava 6 meses um filho ficava, então ela trabalhava 6 meses, minha irmã assumia, daí minha irmã devolvia, ela ficava mais 6 meses, ela passava para minha outra irmã, daí ela voltava, trabalhava mais 6 meses, passava 6 meses para mim, assim, ia passando até o tempo que falou assim, não, agora chega, a avícola, né, vim morar em São Bernardo, né, que tinha o terreno, aí quando a você gente está construindo. engravidou, Não, do quarto não. filho. Eu É, engravidei depois que a você gente já estava em está São Bernardo, construindo, estava já. construindo. Já estava Aí construindo. teve 3 homens, engravidou mais Mais um um homem, quarto, quarto mais um homem. menino, mais um quarto homem. E eu me lembro que naquela época o Matheus nasceu e automaticamente você não trabalhava, porque estava cuidando já do Juan, que tinha 2 aninhos de idade, e o Porque não pai. foi, não foi uma Exato. gravidez planejada, né? O terceiro Juan foi uma gravidez planejada. Aí, né, a gente resolveu construir, mudamos para lá, porque se fosse em Diadema eu tinha serviço, eu tinha como trabalhar. Mas como eu fui para São Bernardo, bairro novo, um bairro pequeno que estava se formando ainda, né? Então eu fiquei sem poder trabalhar, né? Eu falei assim, agora, né? Com já tinha dois grandes, né? Porque um tinha 11, o outro tinha 10. O terceiro já estava com 2 anos e 7 meses quando nasceu O o Matheus. quarto, o Matheus. Então, assim, aí eu falei assim, meu Deus, não conheço ninguém, não tinha vizinhos, não tinha ninguém. Falei assim, não tinha estudo. Meu marido já estava trabalhando na época na Transbrasil. E com 4 crianças, assim, então era difícil, não conhecia ninguém. De repente, uma empresa de 45 anos, a Transbrasil, faliu. É uma empresa aérea, isso eu me De quarenta e lembro. cinco anos, ele Que ela tinha abriu um 5 anos. concordato. Eu abri o concordata e começava a pagar um mês sim, 2 meses não, um mês sim, um mês não. E começou. E naquela labuta foi quando você começou a vender gelinho. Então, aí eu vendia gelinho, né? Porque eu falei assim, eu preciso entrar algum dinheirinho, né? Aí eu comecei a fazer o que hoje tem o gelinho gourmet, na época era um gelinho mais simples, mas eu fazia o gelinho tudo de fruta, gelinho de coco, gelinho de Eu me goiaba, lembro que eu era um teu gelinho ajudante, que eu assim. segurava os saquinhos para você amarrar e Então, quanto e você era um sustentou gelinho. nossa casa, Vendia pagou. muito, porque assim, o pessoal gostava, porque era de fruta, era natural. Então, assim, eu gostava de cozinhar. Então, assim, o salário era pouco do meu esposo, né? E ele
E ele, assim, era mensalista, então eu tinha, assim, que fazer aquele planejamento das misturas, tudo contado, tudo certinho. As misturas, assim, eu fazia o cronograma. Ó, domingo o almoço vai ser isso, sábado eu já ia fazer a compra para o mês. Então, assim, eu e o dinheirinho, assim, os meninos para tomar café, para comprar o pão todo dia. Então, assim, eu falei, vou fazer o gelinho, que eu vendo gelinho, eu podia buscar, comprar o pãozinho para eles tomarem café todos os dias. E eles, assim, os mais novos eu não tenho esse costume, porque os mais novos, né, quando eles estavam pegando a idade, foi na época da correria, porque vida de confeiteiro não é fácil, trabalha-se muito, então assim, eu não tinha muito tempo. Mas igual os mais velhos, era assim, café da manhã, almoço, café da tarde, janta e o café da noite. Então eram 5 refeições por dia. E 4 homens que comem muito bem, né? Então, assim, a venda do gelinho ajudava bastante. E aí eu fazia as festinhas deles, os vizinhos, né? Eu não podia chamar todo mundo. Quando eu podia, eu fazia um bolinho, fazia uma festinha e chamava todos da família. Quando a situação estava mais apertadinha, eu fazia um bolinho e falava para eles chamar seus amiguinhos. Daí eles chamavam os amiguinhos deles da rua de cima, assim, eles se reuniam lá e eu fazia um salgadinho, fazia um lanchinho, alguma coisa, e fazia um bolinho pelo menos para eles. E naquela época ainda assim, se usava um bolinho um pouquinho maior, então a gente fazia, os filhos acabavam levando para casa. Ah, levar um pedacinho para minha mãe, né? Foi aí Exato. onde começou, A primeira porque encomenda. aí né, a Transbrasil faliu, devendo 6 meses de salário, cartão de crédito estourado, cheque estourado, tudo assim, 4 filhos. O meu caçulinha tinha, né, o Matheus tinha Saiu sem receber direito nenhum, um o ano, pai. saiu com mão na frente, outra 8 anos atrás, de e a trabalho sem empresa nada. falando que ia melhorar, 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 e não melhorava, de repente, que não ia falir, que não ia falir, de repente, a gente foi para Minas, quando a gente voltou, decretou falência. Aí não tinha, né, cheio de dívida, 4 filhos, eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer com 4 filhos, desempregado, devendo, né, e assim, uma situação difícil. Falei assim, e agora? Foi aí que apareceu uma vizinha, e falou assim: Ah, Edna, por que você não faz bolo para fora? Eu falei isso assim, a Alessandra, até hoje, às vezes eu encontro com ela e falo com ela assim, mas ela não sabe quão foi importante a atitude dela, né, para ela me jogar assim, nessa profissão, porque eu amo cozinhar, amava fazer doce, bolo, essas coisas assim, né? Eu sempre fazia para a família, mas assim, nada assim especial. Eu ficava assistindo o programa Anote Anote, assistindo os programas de culinária, ia anotando, ia fazendo, né? Mas assim, aí ela chegou e falou assim, Égina, por que que você não faz bolo para fora? Eu falei, eu fazer bolo para fora? Eu falei, não, eu não sei, é uma responsabilidade muito grande, meus bolos assim. Ela falou, pois seu bolo é mais gostoso do que muitos bolos por aí. Que Ela falou assim, a gente show. compra bolo de padaria, a gente compra bolo no supermercado e não é gostoso igual o seu bolo. Né? Porque seu bolo é perfeito. Eu falei assim, ah, mas eu não sei confeitar. Ah, lá, você aprende. Eu falei assim, ah, não, eu fiquei meio assim. Ela falou assim, olha, semana que vem é aniversário do meu filho do Cauê, você faz para mim? Eu falei, faço. Falei, ai meu Deus do céu, fiquei assim, sabe, orando a semana inteira, assim, para poder fazer esse bolo. Daí eu tinha um dinheirinho guardado dos gelinhos, nem pedi nada adiantado. Ela falou assim: ó, só não vai me cobrar caro. Falei, tá bom, vou ver quanto tá cobrando por aí. Daí eu fui ver, meu pessoal, por isso que eu falo assim: a pessoa, para começar, tem que ter a humildade de começar por baixo, não querer começar lá por cima. Eu fui ver, o pessoal cobrava R$ 10 o quilo. Daí eu cheguei e falei para ela assim: olha, Alessandra, eu cobro R$ 6 o quilo, porque eles estão cobrando 10, então eu vou cobrar R$ 6 o quilo. Ah, eu falei assim, então tá bom, pode fazer. Aí com o dinheiro do gelinho eu fui lá, comprei, né, 1 quilo de farinha de trigo, uma dúzia de ovos, fui comprar um chantilly Amélia, e aí o chantilly Amélia, né, para fazer o bolo, doce de leite, né, ela pediu, foi o bolo de pêssego, foi creme de confeiteiro, que eu não, não, o dela foi de De morango. morango. Foi de Primeiro morango. bolo E aí eu morango. fiz o creme de confeiteiro, o morango e uma mousse de doce de leite que eu tinha aprendido com a confeiteira lá de Diadema, a Regina, da Vidal. Regina Vidal. Aí eu falei para ela, fiz o Que bolo. foi uma mentora para você. Ela Foi, foi eu uma aprendi muito com professora. a irmã Por Regina, isso que viu, nós irmã precisamos ter Regina? mentores, mentores na vida, mentores dos negócios, porque Então, são aquelas pessoas que nos dão direcionamento para errar menos. E é, hoje eu estou tentando ser um mentor para vocês para ajudar a formatar negócios e organizar de maneira profissional. E ela teve uma mentora, a irmã Regina, até hoje, a Regina Vidal, que ó,
É uma mulher de mão Emoção cheia. do E coração. assim, mas olha, de outra cidade, assim, que às vezes você vai pegar um mentor, mas que é próximo, você vai acabar concorrendo e a pessoa não vai querer compartilhar. Então tem essa sacada, tenha mentores, mas que são distante, não são próximos, que não sejam próximos, que automaticamente você consegue ter mais entrega de conteúdo sem saber que você vai estar atrapalhando outra parte. E aí, continua. Então, daí eu fiz esse bolo para ela, né? Que era o pandeló, na época eu fazia o pandeló com laranja, né? E o creme de confeiteiro, morango, a mousse de doce de leite. Lembro até hoje que ela me deu a foto que eu preciso achar, que eu não sei onde está esse álbum, tem no antigo Orkut, né? Que ela, depois, uns 5 anos depois, ela me deu a foto desse primeiro bolo que eu fiz confeitado. Que eu lembro até hoje que foi assim, do tema do Cebolinha. Aí eu pus o papel arroz do Cebolinha, decorei com morangos na lateral, babadinho azul, e foi pra festa e eu não fui na festa. Meus filhos foram, participou da festa dela. Quando foi no outro dia, as vizinhas comeram lá na casa dela, falaram, nossa, que bolo lindo! E assim, sou cristã, né? E assim, eu falava assim, meu Deus, eu fiquei a semana inteira orando para fazer esse bolo, eu não sei confeitar, Senhor, pega na minha mão, né? Porque é uma responsabilidade. Falei, agora eu estou cobrando para fazer de graça, que eu fazia pro meu avô, fazia para a avó, fazia para os tios, fazia para os filhos, às vezes fazia para os sobrinhos, né? Era sem cobrança, né? Então, se ficou bom, ficou, se não ficasse, né? Então, uma vez aí eu Ninguém fiz assim, reclama. quando eu fui confeitar, nossa, ficou perfeito. Deus, Senhor realmente, literalmente pegou na minha mão. Foi uma transformação que, assim, eu olho naquela foto do primeiro bolo que eu fiz, eu olhava nas fotos dos bolos dos aniversários dos meus filhos, muito diferente, né? E assim, as vizinhas comeram, aí chegaram e falaram, uma chegou para mim, nossa, que bolo lindo, ah, que legal. Quando comeram, nossa, que bolo gostoso, menina, onde você fez esse bolo? Daí ela pegou e falou para as vizinhas, a Edna que fez, que Edna? Ah, a Edna, a mãe do Hélito do Wallace, né? Ela que fez o bolo. Ela faz bolo para fora, pois agora ela tá fazendo bolo para fora. Então, assim, Caraca, ela que aí te ela, deu empurrando. foi ela que me deu esse pontapé inicial. Daí a vizinha, né, a Juliana, a vizinha lá da frente, falou assim: ah, então tá bom, aniversário do meu filho Guilherme, então eu vou pedir um bolo para ela. Daí ela veio lá e pediu, ah, Edna, eu fui lá na casa da Alessandra e comi um bolo lá, e a Alessandra, e o bolo muito gostoso, falou que é você que faz. Ai, faz para mim. Falei, faço. Começando agora, eu fiz uma semana, na mesma semana eu já pedi Que outra encomenda show. para outra, assim. Aí eu fiz para ela. Aí chegou lá na festa dela, a tia dela comeu, gostou, que mora lá na Vila Gonçalves, né? Gostou e já me ligou. Ela passou meu telefone, já ligou. Aí uma outra vizinha que estava lá também já pediu. Então, a primeira semana eu fiz um bolo, a segunda semana eu fiz um bolo, na terceira semana eu já tive 2 bolos. Então, assim, foi bem difícil, mas foi fluindo, assim. Fluindo, tudo indicação numa Tudo época que não indicação, existia comida. WhatsApp, que não existia celular, não existia nada. Na outra semana eu já estava fazendo 3 bolos, na outra semana já foi Naquela época 4. nós já tínhamos telefone fixo naquela época ou não? Já tinha telefone. É, que era, eu me lembro que Diadema nós não tínhamos, era Não, tem que fazer até é, crediário, eu me lembro disso. foi logo que saiu o telefone, né, sem ser plano de expansão, porque eu tinha um de plano de expansão que eu tinha vendido para bater a laje de casa, né? Então foi quando Olha isso, saiu. vendeu um plano, vendeu pra bater uma laje, imagina se custava na Foi época. no primeiro telefone, nós tivemos que dormir 2 dias na fila para comprar uma linha telefônica para você pagar. Nossa! Então, hoje você liga e pede, né? Agora tem o celular todo mundo, mas E hoje que ninguém mais nem liga, hoje só não, o WhatsApp, só mensagem, é só só, tudo, então. e de vez em quando faz ligação, aparece lá. Então, aí, Mas que show essa jornada, então, esse início de história aí, não me lembrava. Eu lembro um dia que eu tava na laje, soltando pipo com as crianças, com meus amigos, né, com o Wallace, com meus amigos, e você subiu com um bolo de morango, e você levou um bolo pra cima. Você nem vendia bolo na época ainda. E quando você levou aquele bolo lá em cima, eu lembro o Anderson, o Jefferson, tava, o Marquinho, aí o outro, Dona Edna, esse é o melhor bolo que eu comi na minha vida. Você vai ter que fazer meu bolo de aniversário. Vou falar com a minha mãe. Eu me lembro que a Cida, conversou com a Cida e você tem que fazer o bolo dele. Porque o dom que Deus te deu para esse lado. E assim, nosso lado, nossa família, é muito puxado mais pro doce do que pro salgado. Cozinho muito bem salgado. Mas na nossa família, lá dos Paulette, dos Camargo, é muito doce. Então tem as sobremesas, o lado, assim, que eu me lembro que chegava à noite. Nossa, você falava do terceiro café do dia, eu me lembro que chegava à noite, mãe, Deus, tomou com vontade de comer alguma coisa. Você pegava
um litro de leite, botava Quando a açúcar, panela ficava lá 1 hora, 2 fazia o horas leite para condensado, fazer aquele doce de leite, meio leite sentava no condensado. meio da sala, assim, assistindo TV, pegava uma colher com a panela Me e lembro, e comia. aí eu raspava até o alumínio da panela, não perdíamos por nada. E assim foi lá que você começou. E nisso você começou a empreender. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade em 2004, 2005, eu entrei. E eu me lembro que você atendia os seus clientes e ainda era alô, alô, até com Dona Edna do bolo. E eu me lembro, mãe, nós vamos ter um nome, precisamos um nome para confeitaria. E assim, o seguinte, o nome da minha mãe é Edna Camargo da Silva Bordelli. E o da Camargo da Silva é do lado do vô, que é do lado do vô e da avó. E o Bordelli é do sobrenome do meu pai. Mas só quando minha mãe foi me registrar, ela colocou Wellington da Silva Bordelli. Ela não me deu o Camargo, porque senão ia ser Camargo Bolos. Porque é mais pro lado dela. Mas como o Bordelli é um nome incomum, que é o nome mais fácil de registrar, nós resolvemos colocar o Bordelli. E como é um sobrenome italiano, igual o da mãe dela, Que é da Paulette. minha avó, que é Paulette, infelizmente a minha avó não passou o Paulette pro nome dos filhos. Ficou só com o sobrenome do meu avô. E é um nome muito forte, Paulette, senão poderia ser Paulette Bolos. Embora Camargo também Só que Camargo é o nome mais comum, que tem é. muitos comércios com o nome de Camargo. É mais difícil registrar. E deu certo o Bordelli. E o Bordelli rima com bolos. E eu falei, mãe, agora a partir de agora é Bordelli Bolos. Aí que você começou já a dar roupagem para a sua. Aí, quando o nosso telefone fixo residencial não já deixou de ser residencial e começou a ser fixo. Então, qualquer que ligasse da família era Bordelli Bolos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me lembro quando eu fiz o logotipo no PowerPoint, criamos o cartão. Eu cheguei a fazer uma loja virtual para vender bolo pela internet na época, em 2008, 2009. Então, e o mais assim, que eu falo assim, para quem tá começando, para quem vai começar, assim, eu comecei, eu não tinha R$ 1. Eu peguei do dinheiro de gelinho que eu vendia, que era centavos, e eu juntava. Era 25 centavos E a cada primeira gelinho. encomenda que eu fiz, eu nem peguei sinal, porque eu fiquei até com vergonha de pedir sinal. Mas eu juntei minhas moedinhas, fui lá, comprei o leite condensado, comprei o chantilly, comprei doce de leite, o leite condensado, que até hoje eu uso leite condensado cozido como doce de leite, né? Comprei então leite condensado, fiz o creme de confeiteiro, fiz tudo. Depois ela veio que eu entreguei o bolo que ela me pagou. Então, desse dinheiro, o que eu já fiz? Falei assim, olha, metade eu utilizei para comprar as coisas, né, para as crianças, o leite, pão, essas coisas, para usei para o gasto de casa, e a outra metade eu falei, vou deixar de reserva, se alguém mais me pedir um bolo, eu vou lá e compro e faço. E que foi o que aconteceu. Aí a vizinha já veio e encomendou, então eu já tinha o dinheiro, eu não pedi dinheiro adiantado, porque eu fiquei com vergonha de Sim. ficar pedindo, né? Mas era Mas que eu praticamente estava nada. começando, então. E assim, uma coisa eu falo assim, eu ia a pé, porque assim, a situação era tão difícil, com 4 filhos pequenos e começando assim, que eu ia comprar um litro de chantilly Amélia na doceria perto de casa, vamos supor que era R$ 12. E lá em São Bernardo, na D'Amico, era R$ 8. Então, assim, era uma diferença. Ia longe, né? Mas eu ia a pé. Eu levantava, fazia o serviço, tudo, deixava, né, o Wellington com o Matheus, que tinha 1 aninho, e eu ia a pé lá para o centro de São Bernardo para comprar 1 litro de E chantilly, olha que dois dá uma quilos de caminhada de quase chantilly, 1 hora. 2 litros de chantilly, às vezes eu já comprava dois, eu comprava um para o bolo que eu ia usar e já deixava o outro de reserva. Então, assim, é sabendo empreender, porque assim, não tenho curso de administração nem nada, mas eu sempre soube assim, empreender. Acabei aprendendo com a minha mãe, assim, sempre tudo controladinho, tudo. Uma vez eu lembro, hoje eu conto para os meus funcionários, né? Conto para as meninas que trabalham comigo, assim, eu ia a pé lá para o centro de São Bernardo para comprar 1 litro de chantilly da D'Amico. Aí um dia eu olhei no carrinho de alguma confeiteira, alguma boleira assim, e tinha uma caixa, eu estava comprando 2 ou 3 litros de chantilly, tinha uma caixa de chantilly no carrinho dela fechada. Daí eu conversando sozinha com Deus, falei, nossa, será que um dia que eu vou vender bastante bolo assim? Porque vender tanto bolo assim que eu vou comprar uma caixa de chantilly, né? Porque assim, eu falava assim, porque o lucro do bolo era muito bom se comparado ao Gelinho. gelinho, aos salgados, coxinha e outras coisas, né? E eu olhei para aquele carrinho e falei assim, Senhor, será que um dia eu vou fazer tanto bolo assim que eu vou comprar uma caixa de chantilly? Nossa. E eu cheguei na loja, logo que nós montamos, quando eu montei a loja, que o Wellington veio comigo, que eu montei a primeira confeitaria mesmo, assim, eu vendia mais ou menos uns 100 quilos de bolo por semana. Na primeira semana, a gente já vendeu 300 quilos de bolo.
Sim. Então, assim, já Diferença. foi muita diferença. Então, aí, às vezes, eu fazia o pedido, né? A gente tem os nossos fornecedores que entregam na nossa loja. Eu pegava 20 caixas de chantilly Amélia. Sim, peguei, eu Entendi. cheguei assim a pegar assim 10 caixas fechadas de chocolate branco, 20 caixas fechadas de chocolate Milk nobre, né? Porque eu só trabalho com E chocolate só para você ter ideia, um nobre. pedido desse é no mínimo 3 mil, 4 mil reais. Tem É, pedido que então, dá assim, 6, 7 mil eu olho reais. aquilo assim, quantas vezes assim, eu sozinha tá no meu estoque, guardando as coisas assim, e chorando, e lembrando, assim, daquela fase, falava assim, oh Senhor, como Deus é bom na minha vida, né? É, Que eu falava assim, eu vi aquela mulher com uma caixa de chantilly, falei, será que um dia eu vou chegar nisso? Eu acho que eu já cheguei a gastar, acho que 40, 50 caixas de chantilly por mês. que show, que lindo. E eu faço parte dessa história. E quando em 2014 nós tomamos uma iniciativa, eu me lembro que em 2012 nós tomamos a iniciativa de querer empreender. Mãe, vamos achar um ponto comercial para inaugurar? Na época eu tinha acabado minha pós-graduação em 2009, 2010, e eu tava querendo, doido para empreender. E você sai da faculdade de administração, eu como sempre fui criativo, doido para empreender. Falei, mãe, vamos abrir uma confeitaria, mãe, vamos vender bolo pela internet, vamos criar vários caminhos, vamos abrir uma confeitaria. E eu falava assim, porque não existe nenhuma franquia de bolos no Brasil. E nós podemos ser, se tem de pizza, se tem de hambúrguer, se tem de sorvete, por que não pode ter uma confeitaria, uma franquia de confeitaria de bolos de aniversário? Mas eu lembro na época que você tinha muita cautela, medo, mas se alugar um ponto comercial, contratar funcionários, talvez não fique a mesma coisa, perde qualidade. E minha mãe sempre foi muito centralizadora, de ela segurar um pouquinho para ela, porque ela gosta na cozinha, e ela prima muito pela qualidade. E ela tinha essa dor, que era difícil romper com essa dor dela. E assim, acabamos não empreendendo, não tinha pouco capital, nós não sabíamos na época que podia buscar investimentos com bancos que liberam. Foi onde que em 2012 nós conseguimos o primeiro empréstimo, que conseguimos fazer a reforma da cozinha, industrial da parte de cima, e abrimos um ponto comercial. Compramos os primeiros balcões e montamos na frente É, de tudo com casa dinheiro do empréstimo do Banco do do Povo. povo. E é uma modalidade de empréstimo que você que é primeiro empreendedor, que está querendo empreender ou já está empreendendo com pequeno, mas precisa de um capital, o Banco do Povo é um banco do estado de São Paulo que libera empréstimos de até 21 mil reais, que parcela em 60 vezes, com uma taxa de juros, salvo engano, de 0,35% ao mês. É mais barato do que o cartão BNDES. Então, não tem desculpa, não vou empreender porque não tem dinheiro. Tem modalidades que o governo está aí fomentando. Basta buscar conhecimento ou mentores, ou professores, ou pessoas que te direcionam para esse caminho, para encurtar o caminho, para vocês correrem mais rápido. E foi onde que nós montamos, mas com medo de alugar um ponto comercial, que tinha que pagar aluguel, tinha que reformar ponto, nós resolvemos fazer na garagem de casa. Mas quando abrimos na garagem de casa, qual era o grande problema? A rua era uma rua residencial de baixo movimento. E nós não tínhamos, aí tinha que contratar alguém para ficar na frente. Mas só que ficava na frente não pagava. O movimento que estava dando de pessoas lá não pagava o custo do funcionário para colocar lá. E eu me lembro que na época eu tava noivo com a Aline, hoje que é minha atual esposa, e aí eu queria casar. E eu falei, vou empreender durante 1, 2 anos, às vezes você investe muito e não tem retorno. E eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar como corretor de imóveis na época. E eu cheguei, mãe, ó, como aqui tá pouco, tá difícil, então vamos fechar isso daqui, eu vou casar, vou correr, vou capitalizar no mercado de construção civil que tava dando muito dinheiro. E você acabou fechando aquele pontinho e continuou vendendo os bolos dentro de casa. Mas nisso eu casei em 2014. Aí foi onde que em 2014 minha esposa trabalhava numa empresa e ganhava relativamente bem. Nós morávamos na casa da avó da minha esposa, não pagávamos aluguel, mas só que nós tínhamos um cantinho e tinha um carrinho, já tínhamos nosso carro e não tinha despesa. Falei, Aline, nosso custo de vida tá baixo, tá tranquilo, e eu vou empreender. Minha mãe tem um dom muito bom e nesse meio termo aparecemos quem? A Sodier, como a maior franquia, a única e na época maior franquia de bolos de aniversário, que era uma mãe e um filho do interior de São Paulo, cidade de Salto, uma cidadezinha pequenininha, que acreditaram na ideia e começou a franquear o negócio e hoje tem mais de 350 unidades espalhadas no Brasil. Eu falei, mãe, poderíamos ter sido nós, mas agora vamos crescer e podemos concorrer com ele. Eu tenho mercado para os dois, para todo mundo Mercado crescer. para todo mundo. Aí foi onde que nós recebemos. Eu falei, mãe, vamos empreender, vamos achar um ponto comercial. Eu me lembro, comecei a procurar com você na área verde, os pontos, e achamos aquele ponto na área verde.
foi uma briga para conseguir o ponto, tem várias dicas depois eu vou dizer para vocês, e nós conseguimos inaugurar. E foi aquilo, de 100 quilos de bolo por semana, foi para 300 quilos de bolo na primeira semana, ou no primeiro mês de inauguração, e foi aquele boom de faturamento e deu certo. Só com o aumento exponencial de você ir para um local de maior tráfego de pessoas, automaticamente ele te paga os custos do local que você vai. Ah, às vezes eu tenho medo, não, tenho medo de alugar um ponto comercial e não der certo, vai apertar muito, mas não, é aquilo que nós chamamos de tráfego. E hoje nós temos o tráfego pago, que é pela internet. Que é a mesma coisa de um tráfego de rua normal. Se você abrir, qual que é a diferença de você abrir uma confeitaria numa rua de baixo movimento e abrir de uma rua de maior movimento? É o tráfego de pessoas. Quanto mais pessoas, provavelmente você vai vender mais. E o que é o tráfego pago na internet? É você fazer o impulsionamento da tua página, do teu negócio na internet para mais pessoas passarem por lá. E se passam 100, você vende para 5 pessoas. A mesma coisa de uma rua, que passa 100 pessoas, 5 delas você vai vender. Na internet é o tráfego pago, você impulsiona. E foi o que deu certo. Quando eu com a minha mãe abrimos a segunda unidade. Aí eu acabei desvinculando as unidades, minha mãe ficou com a unidade matriz da Assunção e eu abri uma no centro. E quando eu comecei no centro, eu falei, meu Deus do céu, minha mãe me ajudou com o capital inicial, montando toda a loja, comprando as matérias-primas para iniciar. Mas na época eu tinha 5 mil reais guardado na poupança, que era o que eu vou deixar para pagar o aluguel ou funcionários quando o primeiro mês não der. Mas no primeiro mês já foi, e eu tive que fazer um capital de giro com o banco, que eu consegui dar minha moto como garantia para pegar mais 20 mil reais. E eu peguei, nem contei para minha mãe, nem contei para minha esposa. Peguei aquele dinheirinho, guardei e falei, quando faltar dinheiro para pagar as parcelas, eu vou inteirando daqui. E foi onde eu comecei no impulsionamento, o tráfego pago. Oração com o Senhor, com as confirmações que ele já tinha me dado, e foi onde comecei a fazer tráfego pago. E o tráfego pago enchia a minha loja, que eu me lembro, que na minha mãe, nós faturávamos média de 40, 45, 50 mil reais por mês, na unidade pequenininha. E era uma unidadezinha de 5 metros, 4 metros de frente por 25. 3,70. É, 3,70, pequenininha. E o que tinha 3 mesas que daria para 6 pessoas sentarem. E eu fui pro centro com o aluguel que da Assunção era 1.500, a do centro era 5 mil, o triplo do valor, mas foi com 24 lugares. E foi, graças ao bom Deus, com a estratégia de utilizar as redes sociais, o tráfego pago, fez o negócio escalonar e automaticamente meu negócio cresceu. A unidade da minha mãe pequena, depois de 1 ano também foi para uma unidade maior, que mudou já de ponto, foi para o outro lado da praça, com ponto já de 10 metros de frente, por 30 de fundo, 300 metros quadrados, com 2 andares, que você teve espaço para buffet, e as coisas foram crescendo e prosperando. E o que você conquistou, mãe, como empreendedora? O que você conquistou nessa jornada? O que você tem hoje de propriedade? Conta um pouquinho para eles, para saber o que você conseguiu fazer. Construir tuas casas, tua chácara. Terminei toda a minha casa. Olha, com dinheiro de bolo, eu vivi continuando no começo. Apareceu os cursos maravilhosos da prefeitura, cursos gratuitos, Exato. que foram os melhores que eu já fiz, que a gente faz alguns cursos pagos. Não são tão bons igual o curso que era do Senforp, que é da Senforp, né? Exato. E do Jardim Beatriz, das EMIPs, que era um curso. Que era um programa aqui do município de São São Bernardo, que você tem que agora verificar os seus municípios. Então, agora, meu atual prefeito Orlando Morando cortou, né? Cortou, sério? Cortou. Então, assim, eram os cursos Olha, Orlando. perfeitos aí, entendeu? Cursos muito bons, com professores maravilhosos. E eu me lembro que eu fiz esse curso. Eu fiz o curso de confeitaria e panificação com 16 anos de idade. Estava na 16 anos de idade. Eu lembro que minha mãe voltou em casa com... Ai, preciso de achar alguém. A minha professora gostou de mim e eu já estou fazendo uma semana de aula, tá precisando de uma vaga. Tem E uma ela vaga. me deu para indicar. E ela estava indicando para as amigas, ninguém ia. Você quer? Ué, eu quero, vamos lá aprender. E eu me lembro que eu fui fazer. E o melhor de tudo. Panificação e confeitaria. Esse foi do governo do estado. Exato, o governo do estado. E automaticamente, eles pagavam o vale transporte para ir, eles davam um lanche no local, e ainda mais o que a gente Todo fazia. material didático. Didático. E o que a gente Esse fazia, do a gente governo. comia ainda Então, no final esse foi para do experimentar. governo. Então, Isso foi mas fantástico. o que eu fazia era da prefeitura, que era da EMIP, lá no Jardim Beatriz, era assim, eles davam o principal, que foi o melhor curso que eu fiz, foi o de rotisseria,
que assim, porque eu comecei com os bolos e tinha que fazer os salgados. Aí o pessoal fala assim: não, eu quero bolo, doce e salgados para comprar tudo num lugar só. Eu falo assim: mas eu não sei fazer salgados, né? Eu falei: eu sei fazer. Eu fazia salgados para o uso de casa, mas era aquelas receitas mais sofisticadas, que ia iogurte na massa, que ia maionese. Então, essa era uma receita mais sofisticada que eu fazia para a gente comer em casa. Falei assim: mas agora, para fazer para fora assim, o preço, por causa do preço, tem que ser uma coisa assim, mais simples, né? Menos elaborada, eu não sei. Aí minha cunhada fazia, eu liguei para ela, ela me passou a receita por telefone e ficou de me ajudar, mas ela também na correria, ela não pôde fazer. Aí ela me passou a receita por telefone, eu fiz a primeira massa, não gostei, joguei no lixo, fiz de novo, né? Aí minha vizinha experimentou, não, tá bom, eu quero, já encomendou 700 logo da primeira vez, né? Nossa. Então foi fazer, mas mesmo assim eu não senti, assim, firmeza, né? Foi quando eu comecei a fazer o supletivo, porque eu só tinha O na primeiro época o colegial. ginásio, só tinha o ginásio, né? Que hoje é o ensino fundamental, né? Então eu não tinha ensino médio. Aí apareceu como é que fala? O supletivo. Sim. E aí tinha uma vizinha minha, uma irmã da rua de cima que queria fazer e era na rua de cima. Vamos, irmã, Regina, fazer comigo? Vamos terminar o ensino médio? Daí eu falei assim: ai meu Deus, o Matheus tinha um aninho, né? E eu já estava começando a fazer bolo, essas coisas para fora. E eu falei assim: mas como, né? Meu esposo chega tarde de serviço. O Hélio, não, mamãe, pode ir, que eu cuido do Matheus para você, porque ele ainda usava fraldas, né? O Hélio, não, pode ir, que eu cuido do Matheus para você. Foi onde eu fui fazer esse supletivo. E que aí apareceu, falou: ó, tem uns cursos gratuitos, né, de culinária da prefeitura, que é uma ajuda que a prefeitura dá para os munícipes daqui. Eu falei: ah, então tá bom. Aí apareceu esse de rotisseria. Só que eles não davam vale transporte, era assim: eles cediam o espaço, o professor, todos os equipamentos, mas assim, os alunos, né, tinha que a passagem, né, tinha que se virar com a passagem e com o Com material, material, os os ingredientes. ingredientes. Mas como é que a gente fazia? Lá, então, tinha curso de artesanato, tinha curso de culinária, então, assim, então a gente fazia os produtos e a gente vendia para os outros e arrecadava o dinheiro para a aula seguinte. Que Então, legal. assim, mas era longe, lá no Jardim Beatriz, pois eu não tinha dinheiro para pagar passagem, né? Eu ia a pé. Então, assim, as pessoas assim, estranhavam o negócio meu, falavam assim: "Né, por eu ser evangélica, eu usava saia, então eu colocava um tênis porque eu ia a pé. 4 filhos pequenos. Eu tinha que levantar cedo, limpar toda a casa, às vezes tinha encomenda de bolo, eu tinha que limpar a casa, fazer encomenda de bolo, cuidar das crianças, fazer almoço para os meninos que estudavam na parte da manhã, chegar da escola. Então, o curso era à tarde. Então, o Wellington e o Wallace estudavam de manhã, então eu levantava cedo, limpava a casa, lavava a roupa, assava bolo, às vezes eu tinha alguma encomenda, assava o bolo, recheava tudo, montava, deixava montadinho, bonitinho, e ia a pé fazer o curso lá no Jardim Beatriz, que era 4 horas de curso, eu ia a pé, fazia o curso, voltava a pé, e aí eu ia de tênis, usava saia com tênis, né? E voltava a pé, chegava em casa, confeitava o bolo, entregava, deixava tudo, e à noite ainda ia fazer o supletivo. Então, assim, Nossa. não foi fácil, não, mas Pagou o preço, valeu a pena? valeu muito a pena. Hoje, assim, Eu... adquiri, ó, casei meus 3 filhos, eu que fiz, né, a festa deles. Eu, assim, não pude pagar a faculdade pro Hélito, mas o Hélito correu atrás, né, de bolsa, fez a faculdade. Os outros não fizeram faculdade porque não quiseram, porque se quisesse eu tinha condições de pagar a faculdade, mas Sim. nenhum quis fazer uma faculdade. É, hoje, né, todos eles têm o carrinho deles, eu tinha meu carro, Eu me lembro que você eu comprou carro. O pai não tinha trabalho como CLT, mas você empreendendo, comprei. você comprou carrinho Comprei, zero. ó, antes de Zero. montar a confeitaria, montar a confeitaria com ela, então eu já tinha um carro zero que eu comprei com meus dinheiro de bolo. Minha casa só era a parte de baixo. Eu fiz em cima, mudei para um salãozinho pequeno. E agradeço a Deus, primeiramente agradeço a irmã Vanusa, que me deu. Tinha o salão. Aí tinha sido meu aniversário, minha mãe estava morando em Minas, né? Eu tinha um salãozinho, tinha a garagem e um salãozinho do lado, que era fechado com madeirite, e eu fazia os bolos na minha cozinha. Aí a minha mãe chegou, foi meu aniversário, ela falou assim: Regina, eu vou te dar uma porta de aço de presente para você fechar, para você fazer os seus bolos. Aí a minha mãe me deu a porta de aço, aí faltava rebocar. Eu falei: você mais com o dinheirinho do bolo, eu vou pagando. Chamei o pedreiro foi e rebocou para mim. E aí eu tinha um amigo, Gildásio, né?
que é nosso irmão de coração, que ele é azulejista. Daí ele falou assim, Edna, se você comprar azulejo, eu venho e eu coloco o azulejo para você na sua cozinha. Ah, E não, show. não cobro nada. Ele foi, pôs o azulejo na minha cozinha sem cobrar nada. E aí a irmã Vanusa chegou e falou assim, parou com o esposo dela na frente do meu portão e falou assim, irmã, vamos dar um passeio comigo? Vamos ali rapidinho, a gente já volta já. Falei, tá bom. Dela falou assim, qual que é o tamanho do salão? Qual que é a metragem do salão da irmã? Eu falei, 6 por 4. Ela falou assim, tá bom, vamos dar um passeio. Aí chegou, ela me levou num depósito de material de construção e falou assim, irmã, Deus preparou o piso do seu salãozinho. Então, assim, escolhe Sério. qual piso que a irmã quer, que eu vou... A gente vai dar de presente para a irmã o piso do Que salãozinho. show. Então, Essa eu foi, não foi, sabia, não. foi tudo assim. Então, a irmã Vanusa foi, escolheu o piso, aí o Judaso já veio, colocou o piso, aí foi que eu comprei o azulejo e a gente pôs o azulejo. Aí depois eu fui no Banco do Povo, comprei meu primeiro, fiz um empréstimo, comprei meu primeiro forno industrial, aí já saí da minha cozinha, foi assim, então foi assim, tudo aos poucos, Aos né? poucos. Mas depois disso, com o dinheiro do bolo, eu fui levantando os cômodos atrás, 6 cômodos que assim, eu morava embaixo, estava fazendo um cômodo para me passar em cima. Falei, vou ficar trabalhando na garagem. Só que a demanda, as encomendas foram aumentando, porque daí eu comecei a trabalhar com buffet, eu comecei a fritar salgados na casa das pessoas, porque as pessoas pegavam bolos, docinhos salgados, porque daí eu fiz esse curso de rotisseria lá na prefeitura, lá na EMIP, aí aprendi a fazer uns salgados muito bom, daí incrementei, aí ela fazia o bolo, fazia os docinhos e fazia os salgados. Aí eu comecei, aí as pessoas gostavam muito dos meus salgados, eu fazia, rolava as coxinhas tudo na mão, fazia coxinha com catupiry, né? Meu quibe é muito famoso, todo mundo gosta muito do meu quibe, né? Então, assim, as pessoas vinham, encomendavam 1.000 salgados, mas eu levava e comia frio. E comia frio os salgados. Daí eu falava assim, às vezes eu não tinha o que fazer, assim, com os meninos, meu marido não ficava em casa, né? E eu tinha os 2 pequenos, eu falava assim. Aí minhas vizinhas às vezes começavam assim, Edna, eu quero 1.000 salgados. Eu falava, você vai levar os salgados, quando vai servir tá tudo frio. Eu não tinha carro e falava para elas assim, ó, então se vocês quiserem, vocês vir me buscar e depois vir me trazer, eu levo o meu fogãozinho, comprei um fogãozinho pequenininho de uma boca com botijão, e eu falei assim, eu levo o meu fogãozinho e eu frito, você serve os salgados quentes para os clientes. Aí eu comecei a fritar, e eu ia de graça, eu não cobrava. No começo eu não cobrava, porque era um ou outro assim, né? E a quantidade de salgado vale a Mas pena. aí o pessoal, quando eu ia na casa desse, que eu fritava os salgados, que servia os salgados quentinhos, com bolinho de queijo, queijinho esticando, tudo quentinho, aí começou a todo mundo me pedir, daí eu comecei a cobrar. Daí que eu comecei a cobrar, aí eu fui aumentando minhas clientelas e todo mundo me contratava para ir, pegava o bolo, pedia os docinhos, pedia os salgados e eu ia fritar os salgados. E foi aumentando. Foi aqui depois eu já acabei fazendo buffet, eu já comecei a fazer casamentos, a gente fazia decoração de mesa de frutas, a gente, né? Aí eu fui pondo nora, foi pondo filho, foi pondo o pessoal para trabalhar. Então, antes eu abri a confeitaria, eu já tinha meu carro zero comprado. Aí eu achei que aquela cozinha que Deus tinha preparado, piso, azulejo, preparado tudo, era suficiente. Só que aí não, porque aí eu Show. tinha que atender os clientes e era pequeno. Aí a casa que eu estava construindo 6 cômodos, que era para mim passar para cima, não, eu fui batendo laje, tudo, falei assim, não, eu vou ter que passar os bolos para lá, porque eu preciso de estoque para guardar as embalagens, eu preciso de estoque, preciso de um escritório para atender, porque Sim. às vezes as pessoas entravam na minha cozinha, aí entrava sem touca, eu ficava sem jeito, né? E aí eu falei assim, não, eu preciso de um espaço maior. Foi quando eu fui de novo fazer o empréstimo no Banco do Povo, que eu fiz um empréstimo, que eu comprei o azulejo, janela, tudo para fazer o acabamento, que aí a minha mãe foi minha pedreira, que foi lá sentar o Show, show. azulejo, o piso lá, então foi tudo assim, tudo com dinheiro de bolo. Entrava o dinheiro, ia comprando, aí chegou na laje, aí o meu filho ele tinha 17 anos, tinha comprado um Passatinho, meu filho me deu o carro, falou, tá, mamãe, isso aqui para você vende, eu não vou comprar uma moto para mim, pega o carro, vende para pagar o concreto da laje,
Aí meu filho deu essa ajuda, né, o Wallace. Aí eu vendi o carro, paguei a laje, daí Que depois hoje também é um empreendedor, trabalha fiquei- como CLT, abriu também o Bordelli Snook Porções, onde que é um snook bar, mas focado em perfeito. porções e tá lá empreendendo, mas trabalha no CLT, a esposa empreendendo junto com ele lá para ver se ele consegue sair da CLT e dedicar 100% para o negócio. E o que você mais adquiriu? O que você mais Então, aí conquistou? depois aí minha mãe comprou um sítio, ela cedeu uma parte pra gente. Eu conquistei, hoje eu tenho minha casa com 4 dormitórios, tenho 180 metros de varanda, fiz a minha piscina, tenho a minha casa, minha chácara com piscina. Eu só abandonei a minha casa aqui um pouquinho, que agora que eu tô retomando a reformar a minha casa. Mas eu cheguei a pesar 102 quilos, eu fiz a bariátrica, Nossa, fiz quanto a redução desafio. de estômago, né? Emagreci bastante. Agora, nessa pandemia, andei ganhando um pezinho que eu É, preciso quem não? voltar de novo e perder. Ganhei 10 quilos, preciso perder E quem novamente. não? Mas, assim, casei meus filhos, estudei meus filhos, ajudei todos eles, sempre ajudei na família, sempre ajudei na igreja, então fiz a minha casa. E Né, se você tivesse trabalhado para os outros, você acha que você teria o que você tem hoje ou não? Trabalho com não, CLT? não, não. Então, aí eu fiz a bariátrica, eu fiz cirurgia plástica, o convênio cobriu o abdômen, mas os seios fui eu que paguei. Eu fiz implante de dentário, que eu paguei tudo com meu Uma pergunta, dinheiro. precisou do seu dinheiro do seu esposo ou não? Não, de maneira alguma. Então, isso que é o mais gostoso. Somou a renda de casa para ter essa É, independência e construir o teu império, a tua liberdade. isso. E a partir de você, você formou a tia Eliana, se ensinou ela a profissão que ela foi para o interior de São Não, ela Paulo. começou primeiro que eu, A tia Eliana? só que aí eu aprimorei ela depois, né? Perfeito, e fez ela abrir, ter o negócio dela crescer, até que onde ela até montou a pizzaria, depois acabou fechando por vários motivos de interior, mas a tia Adriana também depois começou a empreender com bolos e depois Depois acabou abrindo para assistência técnica de celular, que hoje tem 2 lojas de assistência técnica de celulares, que cresceu, que é a irmã dela, o meu tio Edson, eu comecei a trabalhar com ele também, que é o seu irmão mais velho, ele também dono de Ferraris, vários tipos de negócio, hoje não trabalha mais, fica mais para o interior, tem as casas dele de aluguel que ele recebe como renda, mas é uma família de empreendedores que nasceu, que tem essa vocação. E hoje nós estamos aqui. O motivo desse podcast, mãe, como eu vim conversando contigo e apresentando, essa é uma nova fase que eu tenho de compartilhar um dom que nós temos. Nós adoramos ensinar. Essa vocação que nós temos para o ensino, que eu queria ser professor universitário. Eu tinha colocado ano passado que eu vou começar a dar aula na universidade. E como eu perdi minha unidade, estava na briga na justiça, minha principal fonte de renda, eu mandei meus currículos para os meus coordenadores. Como eu tenho pós-graduação e na época que eu saí da faculdade, eu recebi um convite para dar aula. Mas na época eu tinha 23 anos de idade. Vou dar aula com 23 anos de idade para caras de 40, 50, 60 anos de idade dentro da sala. Já falou, não, deixa eu ter experiência para depois entrar numa sala de aula e dar aula. Mas quando eu comecei a conversar com os coordenadores, que eu fiz esse network, eu comecei a ligar para eles, e eles começaram a falar o preço da hora-aula. A mesma hora-aula de hoje, de 2020, é 30, 40 reais a hora-aula, é o mesmo de quando eu saí em 2008, 2009. O mercado universitário ficou tão prostituído que o valor está muito baixo. Eu falei, meu Deus do céu, trabalhar um mês inteiro, 40 horas semanais, levar trabalho para casa, para estudar, ter todo aquele trabalho extra para receber um salário que quase que é um CLT. Falei, não, eu não quero. Mas é uma coisa que queima no meu coração, querer ensinar. Porque é uma vocação que nós temos. Nós amamos quando pega funcionários novos e vamos treinar. Nós temos essa paixão. E eu falei, aonde eu encontrei o digital. Que no digital eu consigo ensinar vocês de maneira online, onde vocês estão, e hoje minha mãe, mesmo em casa, fala quantos cursos online você comprou para assistir de coisas novas esse último ano. Ainda mais agora que eu, na pandemia, que eu fechei a loja física, que eu voltei para casa, tudo, eu fiz vários. Então, Porque a gente tem que estar sempre inovando, a gente nunca sabe tudo. A gente tem exatamente. sempre a aprender. Então, No, assim, no lugar de você ficar curso, perdendo tempo com novela, perdendo tempo com televisão, jornal, que só vê coisas que não edifica, que não é alegra, você está adquirindo conhecimento que te faz mais conhecimentos. para frente. É. E é isso, é tempo de não perder mais tempo. Eu peguei agora esse ano, eu botei uma tática na minha vida, eu não assisto mais jornal. Eu sempre assisti jornal, todo dia, eu tinha que assistir um jornal do dia para saber o que acontece no dia. Mas naquilo em nada modificar minha vida. Quando eu vi um mentor que é para mim, Pablo Marçal, ele falou assim: eu há anos eu não assisto jornal e meus negócios tudo prosperam. Porque aquilo que assistia não me levava para frente, me deixava ter mais medo de querer empreender, de arriscar. Então tirei,
isso foi como tirasse assim, uns 100 quilos das minhas costas, umas 10 toneladas das minhas costas. Que agora eu tenho mais liberdade de voar. Tem que ficar antenado em algumas pequenas informações, mas pontuais que você pesquisa. E não ficar dependendo do que a mídia te joga. Porque a mídia manipula. E você não sabe. Às vezes eles fazem de propósito para nos deixar estagnados. Então, olha que linda essa jornada. Olha que você tem aprendizado. E eu estou colocando isso. Eu estou compartilhando aquilo que queima dentro do meu coração com as pessoas. Gratuitamente, eu já estou há 2 meses gravando conteúdo, deixando de fazer outras coisas que me gerariam dinheiro para entregar esse conteúdo para vocês, contar essa história para motivar vocês a empreender. Mostrar que é possível começar de casa, numa cozinha de casa, com os recursos que você tem, sem dinheiro nenhum. Você consegue empreender. Então é desculpa quando você fala, não vou montar, porque eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. É desculpa. E uma coisa eu aprendi: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então é tempo, haja. Faça. Hoje vocês têm várias ferramentas. Vocês têm eu hoje como mentor. E hoje eu sou mais do que um professor. Qual que é a diferença de um professor e de um mentor? Professor é a pessoa que tem o conhecimento teórico e te apresenta. E o que é o mentor? Mentor é aquele cara que teve uma experiência prática, real, e que te compartilha o conhecimento com mais dado real. Com dado realmente que não é teórico. Eu tinha N professores, mas os que eram bons é aqueles que trabalhavam no mercado tradicional e vinham dar aula. Eles tinham muito mais bagagem, propriedade do que aqueles que vinham dar aula, mas que era só professor full time. Não desmerecendo, mas só que quem trabalha na prática, no dia a dia, tem muito mais habilidades sacadas para passar conhecimento mais prático. E é o que hoje estou passando a metodologia. Hoje eu criei com as aberturas das nossas unidades da confeitaria, com a abertura agora hoje fazendo parte da incorporadora, da criação da nova agência que nós abrimos, eu estou utilizando essa metodologia de 18 passos para ensinar pessoas a formatar de maneira rápida, em um dia, qualquer negócio. Você consegue organizar para começar a empreender. Aí tem a metodologia CND de 21 passos, que já é algo mais eu busco, né? Nossa, agora, eu sentei com você, fiz o cronograma da inauguração da nova unidade da Bordelli e eu apresentei os 21 passos do método CAERG, do método de abertura de negócio, o CND. E os 21 etapas, o que nós temos que seguir, que é o varaz, funcionamento, registro de marca, a parte de POP, manual de boas práticas, toda a parte organizacional que nós não tínhamos quando começamos a empreender em 2014, lembra? Nós começamos a empreender, depois de 3, 4 meses, recebemos uma notificação do Corpo de Bombeiros que queriam dar multa pra gente, que nós não tínhamos extintores, não tinha a escada com corrimão, que era obrigatório, não tínhamos o banheiro de acessibilidade. Informações que nós fomos pegando tudo de surpresa. Aí quando eu recebi a notificação que nós não tínhamos sistema SAT, que não emitia uma nota fiscal, porque era uma coisa simples, que tem que ter certificado digital. Nós tínhamos um CNPJ, um MEI, que era o seu. E nós abrimos a nova unidade, e quando foi abrir a nova unidade, tivemos que abrir um CNPJ e IRELI, uma limitada. Mas quando nós fomos abrir, o que aconteceu? A contadora falou, não, você tem que abrir um novo, você não pode utilizar o outro. Eu era MEI, né? Era MEI. Aí nós fomos querer mudar. Simples Nacional. Simples Nacional, abriu um novo CNPJ. Mas quando abriu um novo CNPJ, automaticamente perdeu todo o histórico de anos atrás. E com o CNPJ novo você não consegue abrir uma conta bancária com limite, você não consegue comprar facilmente com os fornecedores, porque está tudo sendo parcelado. Porque o CNPJ novo, então que não te dá liberdade, não te dá crédito. Então foram informações que nós não tínhamos, que hoje eu compartilho com vocês a experiência que eu tive com a minha mãe, que hoje eu tenho com meus sócios nos outros 2 negócios e outros negócios da família que pessoas abriram, que eu tenho da faculdade de administração que eu aprendi e hoje eu estou compartilhando com vocês de maneira organizada, para que vocês possam empreender de maneira organizada, rápida, para ter lucro mais rápido. Se eu tivesse toda essa informação desde a nossa primeira unidade, hoje nós estaríamos com 100, 200 unidades da franquia, porque nós teríamos errado muito menos. E nós tivemos poucos mentores, mas que não foram mentores, de fato, que nem a Regina. A Regina Vidal foi uma grande mentora, mas foi bem pontual para ensinar a parte operacional, mas nada de parte administrativa. Nós somos o seu Oswaldo Boulos, lembra quando nós fomos lá? Ele entrou para dentro da confeitaria dele, lá no Interlagos, e mostrou equipamentos, compra esse equipamento, não compra essa marca, usa tal chocolate. Ele foi um cara também que deu várias direções, mas foi um encontro de um dia. O erro nosso não foi ter de todo mês ter marcado, estreitado o network, de ter trazido ele para cá, para dar mais dicas, direcionamento, porque assim nós teríamos errado muito menos e teríamos acelerado muito mais.
Mas é medo, é falta de conhecimento nosso em querer, mas será que vai falar? Intruso, não. Às vezes você pode até criar esse network de troca de informações, porque uma coisa que eu tinha boa, por exemplo, é do digital, que ele não tinha. Eu poderia sentar com ele e fazer o banho de loja do digital dele, do Orkut dele na época, que depois virou Facebook, e compartilhado. Ele me traria outras informações para crescer junto. Mas esse medo que nós temos de querer compartilhar ou correr atrás da informação ou de mentores nos atrasa muito. Então, imagina que diferença seria a nossa vida se nós tivéssemos trazido o seu Oswaldo Boulos, e o seu Oswaldo Boulos, lembra, né? Tinha 44 funcionários, com uma unidade, e aqui no quarteirão de trás, o sobrinho dele com mais 30 funcionários. E olha quanto que o cara cresceu, quanto que ele tem de experiência e de história para nos contar. Eu me lembro que ele deu várias dicas fantásticas para nós. E como o tempo já cedeu, eu teria N coisas para perguntar para ela ainda, que daria mais 2 horas aqui de conversa, mas nós vamos marcar outra oportunidade para ela contar. Eu quero que ela conte em outro momento para alguns erros, algumas coisas que ela fez que não deu certo, que ela hoje dá como dica de conselho para nós. Vamos lá, eu vou te fazer essa pergunta agora. Algum conselho, algum erro que você cometeu como empreendedora que você daria hoje de conselho para quem nos ouve? Olha, se informar mais, principalmente a questão de funcionários, que para mim essa é a parte mais difícil, porque assim, eu não sei ser patroa, não sei cobrar da forma correta. Então, assim, o que eu falo assim, vai procurar, porque agora eu vou aproveitar, vou para o Sebrae, vou fazer uns cursos, né? Que eu acho que é importante, porque assim. A minha dificuldade sempre foi assim, passar para outra pessoa, fazer e achar que a pessoa não vai fazer com perfeição, não saber delegar funções. Sim. Esse é o meu maior problema, que agora estou aprendendo agora a começar a delegar, para assim, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e eu não, porque assim, eu acabo me sobrecarregando, porque eu acabo querendo abraçar tudo, e a gente não E consegue, é né? onde eu estou compartilhando com ela. Hoje eu preguei todo o material, todos os POPs que eu tinha na minha unidade e as fichas técnicas, para que isso seja como operacional. Eu falei com ela, nós vamos sentar, vamos gravar todas as aulas, todos os materiais, todos os processos de qualquer equipamento, qualquer processo da empresa vai ter gravado em tablet, em celular ou em tablet, para que quando o funcionário tiver uma dúvida ou foi recém-contratado, tá aqui todo o material de apoio. Nós vamos te dar o treinamento, mas toda vez que tiver dúvida, não precisa nos consultar. Vai aqui automaticamente, você olha como é o modo de mexer, quanto tempo você fica, qual a temperatura do forno, para você errar menos. Porque assim, qual que é a vantagem disso? Ela não precisa perder mais meia hora, 1 hora do dia dela ensinando uma coisa que ela já tinha ensinado. Se ela já tem uma vez gravado, você vai duplicando os processos. Então, POP, procedimento, operação padrão. São técnicas para você conseguir otimizar a equipe. E agora tem cartas de advertência, notificações, que é onde você vai cobrar a pessoa. O não fez, tudo bem, vem cá. Eu vou te dar uma advertência dos erros da semana. Você queimou 2 massas, você fez isso, você quebrou um tal utensílio por falta de atenção, ligou no 220, coisas. Assina uma advertência. Não é nada penal, é somente para você saber do que você errou, para você não cometer o erro de novo o mês que vem ou na semana que vem. E na outra semana eu faço outro feedback pontual com as pessoas, porque quando você dá uma advertência, ela toma mais cautela, na outra semana não erra mais. Mas quando você dá uma advertência verbal, as pessoas se esquecem, não você comete de novo e você vive sempre no mesmo vício, apagando incêndio. E nós, donos de negócio, nós devemos ser igual maestro, nós devemos reger. Nós não precisamos aprender a tocar o sax, tocar o violino, tocar a tumba, tocar todos os instrumentos. Você tem que aprender a reger para que aquilo funcione. E geralmente nós, quando somos empreendedores sem conhecimento, nós somos bombeiros. Então, extintor, toda hora pagando aqui, um incêndio aqui, paga lá. Não, nós somos Eu sou a maestros. minha melhor funcionária. Exato, e nós temos que ser. É isso que eu tenho que aprender, deixar de ser a melhor funcionária e ser a proprietária. E é agora que nós vamos fazer isso de maneira muito mais Vou organizada. recomeçar agora tudo reorganizado. De processo diferente. Vai ser uma roupagem que eu vou dar com esse validando a metodologia CND de 21 passos, porque nesses 2 anos que eu passei ausente da confeitaria por causa do processo da perca da minha unidade, eu passei em busca de conhecimento. E buscando esses conhecimentos, eu adquiri várias ferramentas que hoje nós adquirimos e estamos compartilhando hoje na construtora, na incorporadora, dentro da agência. Agora, processo de contratação, uma coisa que eu aprendi, não fazer mais contratação de funcionário sem antes entrevistar no mínimo 5 novos funcionários. 5 pessoas entrevista, 5 pessoas para contratar uma. Porque você cria. Antigamente não, recebia, tá com uma vaga, apareceu alguém na frente, trava coisa, nossa, calhou com a necessidade, vou contrato. Não, erro. Não se contrata mais funcionários
analisando apenas uma pessoa. Você tem que ter 5 no mínimo. E hoje eu estou colocando com média 7. Entrevistamos uma secretária aqui para trabalhar com a gente na incorporadora. Foram 7 pessoas entrevistadas para escolher uma. E ficamos com outras 2 muito boas. Se um dia nós crescemos, já temos ela a opção se não estiver trabalhando. Ou se essa um dia vier sair, temos outras 2 opções. Porque analisamos mais, escolhemos a melhor. Hoje nós temos uma baita de uma funcionária, que foi aquela que te deixou o recado aqui na mesa, agradecendo, Dona Ed, pelo melhor bolo do mundo. Então, e é isso que nós temos que fazer como empreendedores, sempre buscar conhecimento. Não é que nós estamos aqui que nós não vamos cometer erros. Vamos cometer ainda muitos erros, mas vale outra sacada. Erre, mas erre rápido e não cometa o mesmo erro. Erra, errou, perfeito, você aprendeu. E o teu melhor professor é o teu último erro. O nosso último erro é o nosso melhor professor. Então aprenda com ele, não erre mais, erre rápido e vai. Porque todos os empreendedores de sucesso que têm grandes corporações, eles erraram muito. Mas qual que é a diferença? Eles erraram, corrigiram e foram. Erraram em outro problema, que foram arranjando soluções e foram crescendo. E é o que nós devemos. Então hoje vocês vão ver a nova roupagem da Bordelli. Voltei novamente com a sociedade com a minha mãe na Bordelli. Nós estamos inaugurando com um banho de loja, de uma loja que a gente queremos como conceito. Pretendemos inaugurar na semana que vem, estamos correndo para isso, cheio de tarefas, estamos aqui, ó, mas com cronogramas de obras, de tarefas, de coisas para fazer, e viemos no caminho inteiro conversando do que precisamos fazer para finalizar, para nós colocarmos os processos em ordem com os funcionários, o treinamento da equipe, nós vamos automatizar o atendimento para ter uma unidade muito mais autogerenciável. Porque qual que é o intuito dessa unidade? Ser uma unidade que funcione sem a presença dela, sem a minha presença, com uma administração à distância, para que se possa duplicar, para que nós possamos levar a outra unidade para o interior e possa novamente, com aqueles antigos franqueados, pessoas que tinham interesse em abrir a franquia e pausar por causa da pandemia e por causa da perda da unidade modelo da Bordelli, e reativá-los para ter mais unidades. Então, nós começamos pequeno, mas nós temos uma meta longe, mais distante, que nós vemos ela num tal patamar. Então, quando você não define metas, você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então, por isso que nós definimos um sonho maior, mesmo que não alcance lá em cima. Se chegar na metade é muito melhor do que se não tivesse planejado nada, almejado nada. Então, vocês vão acompanhar as novas delícias. Estamos com cardápio novo, né, mãe? Umas ideias, a parte de salgados mudou, várias coisas. Então, vamos vir com as novidades aí no lugar dos hambúrgueres. Já vamos falar. No lugar dos hambúrgueres, nós vamos ter baguetes. As baguetes que vocês nunca comeram na vida de vocês, totalmente diferente, de pernil, de frango, de costela bovina, que nós fizemos o teste de validação, eu trouxe para os funcionários aqui do escritório. Meu, eles falam todo dia, quantos vão inaugurar? Eu quero comer muito aquelas baguetes Bordelli e precisamos da taça. Então, estamos aí nessa nova fase, nessa etapa de entregar uma unidade que vocês vai virar referência aqui no Grande ABC. Mais alguma coisa para falar? Não, só isso. Então é isso, ó. Nós temos muito assunto, nós passaremos a noite inteira, que eu nem sei quanto tempo já passou aqui, mas nós temos papo. E um dom que Deus nos deu foi o dom de comunicação e de ensinar. Então estamos aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que queima nosso coração para ativar você a querer empreender, colocar aquele sonho guardado no teu coração em prática. E Deus e eu te digo agora, você é muito maior do que imagina ser. Para de se diminuir, para de ter medo. Tudo é possível para aquele que crê. Basta ter ação. Então corre atrás de pessoas que vai te motivar. Vem atrás de mim, vem atrás da minha mãe. Minha mãe tem a porta aberta da unidade dela para te dar dicas e conselhos de gestão. Tem um sócio, Isaac, que participou do primeiro podcast, que é meu sócio da incorporadora. Outro cara que é ímpar, um cara que vai estreitar network para vocês, para você ativar e fazer o negócio dar certo. Então corra atrás de pessoas, de mentores que vão encurtar a tua jornada de empreendedorismo para você ter resultado o quanto antes. Então foi um prazer, mãe, estar aqui contigo, dando a honra de ter esse segundo podcast, ser com você. Primeiro tive que honrar meu paizão espiritual e o meu sócio aqui na incorporadora e na agência digital, e agora você, nada mais justo de estar aqui e conhecer histórias que nem eu mesmo sabia, hein? Isso foi muito bom. Então, se Deus quiser, vamos ter muito mais outro podcast contigo para contar outras novas sacadas. Foi um prazer, pessoal. Um ótimo dia. E vale dizer, ó, se inscreva aqui no canal, dá um joinha, participa aqui do meu canal do Instagram também, que vai ter muitos conteúdos, e compartilha com teus amigos, ainda mais para aqueles que querem empreender, ou para o teu parente, teu pai, tua mãe, ou teu filho, que tem um dom para alguma coisa, mas
não tem a coragem, fica procrastinando aquele sonho de abrir um negócio. Então me siga aqui nas redes sociais que vai ter muito conteúdo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.